A verdade é simples. Eles só lembram do seu valor quando isso não os beneficia mais. Eles sempre voltam, mas não quando você está chorando, não quando você está implorando, não quando você está checando seu celular como se fosse uma tábua de salvação. Não, meus amigos. Eles voltam quando você desiste, quando suas mãos não estão mais estendidas, quando sua energia não está mais cheia de necessidade. É aí que eles sentem o silêncio bater como um trovão. É aí que sua paz se torna o som mais alto no mundo deles. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão segurando um balão com força, os nós dos dedos brancos. Vocês estão com medo. Se soltarem, ele vai flutuar para longe e nunca mais voltar. Então, vocês seguram com mais força. Mas a verdade é esta: quanto mais vocês apertam, mais rápido ele tenta escapar. O amor, como o ar, não foi feito para ser sufocado, mas para fluir. E quando vocês finalmente soltam o balão, adivinhem o que acontece? Ele flutua, ele vagueia, mas às vezes o vento o traz de volta, não porque vocês o perseguiram, mas porque vocês o soltaram. É assim que eles funcionam. Quando sabem que você ainda está emocionalmente disponível, mesmo em silêncio, eles se sentem seguros. Sabem que podem vagar, explorar, flertar com outras opções e um dia voltar como se nada tivesse acontecido. Mas quando você realmente deixa ir, quando para de responder, reagir, verificar as histórias deles, repassar conversas antigas na sua cabeça, é aí que algo muda no mundo deles. De repente, o controle deles desaparece. O jogo vira e o seu silêncio se torna imprevisível, misterioso, assustador. Eles não voltam porque tiveram uma profunda compreensão, não no início. Eles voltam porque sentem que o fio se rompeu e não esperavam por isso. Eles esperavam a versão de você que espera, observa e se pergunta. Mas quando essa versão desaparece, quando você para de girar em torno da aprovação deles, eles perdem o controle sobre o seu clima emocional. Veja bem, meus amigos, uma pessoa raramente valoriza a consistência até que ela se vá. Quando você estava sempre presente, dando, verificando, esperando que eles vissem isso como rotina, música de fundo, conforto. Mas no momento em que você fica em silêncio, quando sua presença se transforma em ausência e sua energia volta para você, é aí que a percepção surge. É aí que eles começam a fazer perguntas. Eles nunca tiveram coragem de perguntar antes. E se eles realmente seguiram em frente? E se outra pessoa perceber o valor deles agora? E se eu nunca os conheci de verdade? E não é engraçado? Quando você era gentil, consistente, disponível, eles achavam que tinham tempo, achavam que o seu amor era garantido. Mas agora a sua calma se tornou indecifrável. O seu silêncio se transformou em uma mensagem. E ela diz uma coisa: não vou mais esperar. Então, deixe-os voltar. Deixe-os entrar em contato. Deixe-os rolar suas postagens, imaginando quem você se tornou. Porque quando eles voltarem, você já estará construindo, já estará crescendo, já estará vivendo em uma versão de si mesmo que não busca encerramento, mas o cria. Você não ficou mais forte fingindo não se importar. Você ficou mais forte escolhendo a si mesmo repetidamente. Isso é o que eles nunca esperaram. É isso que eles sentem agora. Então, aqui está o que eu quero que você comente abaixo. Eu deixei ir. Eu me levantei. Diga isso com o peito. Deixe o algoritmo, o universo e sua própria mente sentirem isso. E se você está comigo, se está pronto para parar de perseguir e começar a evoluir, aperte o botão curtir. Clique, inscreva-se e vamos nessa. Fique comigo. Estamos apenas começando. Número 1. Eles sentem sua falta quando você se afasta, não quando você fica esperando. Seu silêncio vai incomodar aqueles que acreditavam que nunca perderiam sua atenção. Você quer saber quando eles sentem isso? Quando percebem? Não quando você está mandando mensagens. Não quando você está implorando. Não
quando você está explicando seu valor, como se estivesse se candidatando a um emprego na vida deles. Eles não sentem isso quando você ainda está disponível. Eles não sentem isso quando você ainda está orbitando em torno deles emocionalmente, como um planeta perdido esperando ser visto. Eles sentem isso quando você se vai, quando você para de aparecer, para de entrar em contato, para de reagir. Quando sua atenção desaparece como fumaça e eles não conseguem mais sentir o cheiro do fogo, é aí que eles entram em pânico. Deixem-me dar um exemplo, meus amigos. Pensem em uma sala com uma geladeira zumbindo. Ela sempre esteve ligada, sempre lá, ao fundo. Você não percebe até que um dia ela para. Aquela quietude, aquele silêncio assustador. Você sente isso no fundo dos ossos. Esse é você. Você era o zumbido no fundo deles, consistente, confiável, talvez até previsível. Mas agora, o zumbido se foi e é ensurdecedor. Veja, eles nunca tiveram medo de perder você quando você estava lá. Eles tinham medo de perder o acesso à sua atenção. Eles não temiam sua ausência até você torná-la real. Porque enquanto você verificava as histórias deles, curtia as fotos deles, respondia com aquela única palavra. Ei, quando eles te davam migalhas, eles sabiam que ainda tinham espaço na sua cabeça. E isso lhes dava poder. O tipo de poder que a maioria das pessoas nem percebe que é viciada. Mas é aqui que a coisa fica séria. Você estava alimentando esse vício silenciosamente, sem nem mesmo querer. Toda vez que você respondia tarde da noite, toda vez que você assistia à história deles no Instagram, esperando que eles percebessem, toda vez que você se agarrava à esperança sem evidências, eles sentiam isso. Eles sentiam sua disponibilidade. Eles sentiam sua fome emocional, mesmo que não pudessem nomear isso, e se acostumaram com isso. Essa é a pior parte. Eles nem precisavam pedir sua energia. Você simplesmente continuava dando. E então, você parou. Agora é aí que o medo começa a surgir para eles. Porque agora eles começam a se perguntar: por que eles não mandaram mensagem? Por que não curtiram minha postagem? Será que estão saindo com outra pessoa? Será que eu julguei mal o quanto eles se importavam? E de repente, o poder se inverte. Os papéis emocionais se invertem. Você não é mais previsível, não é mais reativo, não é mais alguém que eles podem ler. E deixa eu adivinhar, você tem medo de deixar ir. Completamente certo. Medo de que eles vão te esquecer se você parar de aparecer? Medo de perder qualquer conexão que ainda reste. Você acha que talvez, se você aguentar um pouco mais, eles vão voltar. Essa é a mentira. Essa é a armadilha. Deixa eu dizer isso de forma clara e direta. Você não os perde ao deixar ir. Você se perde ao se agarrar. O que você realmente tem medo não é de perdê-los, é de perder a esperança de que eles possam voltar. Mas, meus amigos, esperança não é estratégia. É uma prisão se estiver ligada a alguém que não está escolhendo você agora. E se eles só voltam quando sentem sua ausência? Era amor ou apenas controle, disfarçado de afeto? Veja, eles não valorizavam seu amor quando era constante, porque nunca estavam famintos por ele. E as pessoas não valorizam o que nunca precisam conquistar. É a natureza humana. A familiaridade mata a curiosidade. E sua disponibilidade, sua presença, sua devoção. Tornou-se o ruído de fundo da vida deles até que parou. Você não está punindo-os ao deixar ir. Você não está jogando. Você está voltando para si mesmo. E nesse retorno, você se torna imprevisível. Essa imprevisibilidade é o começo do seu poder. Eles não voltam porque te amam mais depois que você se foi. Eles voltam porque não sentem mais a sua energia alimentando-os. Aquela linha emocional em que eles costumavam se apoiar se foi, e isso mexe com o ego deles, porque agora eles não têm certeza de onde estão com você.
E nada abala mais uma pessoa do que, de repente, não conseguir mais entender alguém que costumava entender como um livro aberto. E o que isso significa para você? Significa que você está livre, não porque eles se foram, mas porque você se voltou para dentro de si. Você parou de esperar para ser escolhido. Você começou a escolher a si mesmo. Esse é o verdadeiro brilho. Aquela que não precisa de posts no Instagram ou corpos de vingança. Aquela que acontece nos seus olhos, na sua postura, na paz que caminha com você como uma armadura. Agora escute, isso não vai ser fácil. A tentação de entrar em contato vai surgir. Tarde da noite, a solidão pode sussurrar que voltar seria mais fácil. A lembrança do riso deles, das mensagens, da presença deles. Isso vai te assombrar por um tempo. Mas não confunda assombração com pertencimento. Nem tudo que te visita está destinado a ficar, e nem tudo que parece familiar é bom para o seu futuro. Você já fez a parte difícil. Você se importou. Você se doou. Você se entregou de coração. E isso nunca foi fraqueza. Isso foi sua força. Agora, sua nova força é deixar ir sem um aviso, sem uma última mensagem, sem o encerramento que eles se recusam a te dar. Você é seu próprio encerramento agora. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Comente agora mesmo. Eu desapareço. Eu evoluo. Escreva. Mostre. Deixe que eles vejam que você não está mais esperando. Você não está mais jogando os velhos jogos emocionais. Você não vai mais sofrer por alguém que só aparecia quando era conveniente para eles. Diga em voz alta nos comentários: eu desapareço. Eu evoluo. E se você estiver pronto para ir ainda mais fundo, para finalmente entender o que acontece na mente deles, quando sua ausência se torna mais forte do que seu amor, fique comigo. Porque o que vem a seguir não é apenas cura, é poder. O tipo de poder que eles nunca esperavam que você tivesse. Vamos lá. Número 2. A mentira de buscar um encerramento. O encerramento não é algo que eles te dão. É algo que você dá a si mesmo, no momento em que deixa de precisar da explicação deles, para seguir em frente. Vamos deixar uma coisa bem clara, meus amigos. O encerramento é uma das maiores ilusões que eles te vendem, embrulhada em palavras suaves e mensagens inacabadas, balançando como uma cenoura fora do seu alcance. Você acha que se tivesse mais uma conversa, mais um momento honesto, finalmente faria sentido, que a dor no seu peito se acalmasse, que a história se completasse e você pudesse finalmente respirar. Mas aqui está a dura verdade. A maioria das pessoas não dá um encerramento porque não quer admitir o que fez. Elas não querem dizer, eu estava te usando. Elas não querem confessar, eu perdi o interesse. Elas não querem assumir o fato de que você apareceu com o coração cheio, e elas pegaram isso como se fosse de graça. Então, o que elas fazem? Elas desaparecem. Elas deixam migalhas. Elas mandam meias-verdades e sinais confusos. Elas mantêm a porta entreaberta. Não o suficiente para você entrar, mas o suficiente para você não conseguir ir embora completamente. E eles chamam isso de espaço, confusão ou timing. Mas o que realmente é controle. Eles não querem te dar paz. Eles querem te manter na dúvida, porque se você está na dúvida, você ainda está esperando, e se você está esperando, eles ainda ocupam espaço na sua cabeça. Isso não é amor pessoal, isso é manipulação emocional disfarçada de ambiguidade romântica. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina tentar terminar um livro, mas alguém rasgou o último capítulo. Você vira as páginas tentando adivinhar como termina. Você relê as partes anteriores, pensando que talvez tenha perdido algo. É assim que se sente a busca por um desfecho. Você está tentando resolver um quebra-cabeça com peças faltando, e a pessoa que as tem não as entrega. Mas aqui está o que eles não esperavam. Você pode terminar a história sem eles. Você não precisa da permissão deles para se curar.
não precisa da explicação deles para seguir em frente. No momento em que você deixa de precisar do pedido de desculpas deles para sentir paz, é quando você recupera seu poder. E eu sei o que você está pensando. Mas se eu soubesse por que eles foram embora, se eles pudessem ser honestos comigo, se eles reconhecessem a dor que causaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa crua e real. Eles sabem o que fizeram. Eles só não querem dizer isso em voz alta, não porque não se importam, mas porque não querem carregar esse peso. Eles preferem deixar você confuso do que encarar o reflexo do próprio comportamento. É mais fácil para eles te deixar na mão do que dizer: você foi bom para mim, e mesmo assim eu fui embora. Você continua buscando um encerramento porque ainda acredita que isso vai trazer paz. Mas a paz não vem da boca deles. Ela vem da sua decisão, a decisão de parar de precisar da validação de alguém que não te valorizou o suficiente para te dar isso quando importava. O encerramento não é uma conversa, é um limite. É dizer, mesmo que eu nunca descubra a verdade, ainda assim construirei uma nova vida sem você. E essa é a parte que eles nunca imaginaram. Porque quando você para de bater em uma porta trancada, quando você para de reviver o passado como se ele lhe devesse respostas, você se liberta. Você para de viver no eco do que eles não disseram. Você começa a viver na clareza do que finalmente escolheu. E sejamos honestos, é difícil. Porque o encerramento parece segurança, como se você soubesse a razão, pudesse arquivá-la ordenadamente em seu coração. Mas os corações não funcionam assim. As emoções não são lógicas. E a ferida não fecha porque eles finalmente dizem: eu estava errado. A ferida fecha porque você para de tentar entender alguém que nunca fez sentido desde o início. Você não era louco. Você não era exagerado. Você não era indesejável. Você simplesmente estava dando tudo de si para alguém que não estava pronto para receber. Isso não faz de você fraco. Isso faz de você corajoso. Você amou profundamente. Você esperou em voz alta. Você ficou quando teria sido mais fácil fugir. E quando eles não conseguiram corresponder a essa energia, eles escolheram o silêncio. Mas agora você está escolhendo a força. Então, pare de esperar pelo pedido de desculpas deles. Pare de desejar isso. Uma última mensagem que finalmente consertará as rachaduras. Ela não virá, e mesmo que viesse, não mudaria o que você já sabe no fundo. Eles não foram embora porque faltava algo em você. Eles foram embora porque não tinham capacidade para lidar com o que você trouxe para a relação. Repita isso na sua alma. Eles foram embora porque não tinham capacidade para lidar comigo. Isso não é vergonha sua, é lição deles. Vocês não precisam de um encerramento, meus amigos. Vocês precisam de clareza. E a clareza começa quando vocês param de perseguir o que nunca foi honesto em primeiro lugar. Então, escrevam isso nos comentários agora, em voz alta e com orgulho. Eu não preciso de um encerramento, eu preciso de paz. Digam isso com convicção, não por eles, por vocês, pela parte de vocês que ficou sentada perto da porta, esperando por alguém que já se foi. Deixem que eles se perguntem por que vocês pararam de perseguir. Deixem que eles sintam a ausência das suas perguntas. Deixem que eles fiquem com o silêncio que criaram, porque esse silêncio não é vocês perdendo, é vocês subindo de nível. É vocês percebendo que sempre foram um presente. E se eles não conseguiram ver isso, azar o deles. E fica comigo, porque o que vem a seguir é a parte para a qual eles nunca se prepararam. Quando você para de buscar um encerramento e começa a construir poder, eles voltam confusos, inseguros, desequilibrados. E você não é mais o mesmo. Você está mais forte, mais calmo, intocável. Vamos continuar. Número 3. Deixar ir não é perder, é libertação. Você não se cura segurando. Você se cura deixando ir a versão deles que você criou
só para manter a história viva. Eles te disseram que deixar ir significava desistir, que se você fosse embora, você era quem desistia, que se você parasse de procurar, você nunca se importou de verdade. Mas esse é o roteiro que eles te entregam, pessoal. A culpa emocional disfarçada de amor. E você tem recitado isso como uma oração, esperando que, se você repetir por tempo suficiente, eles vão voltar. Mas deixe-me quebrar essa mentira agora mesmo. Deixar ir não te torna fraco, te liberta. Você tem andado por aí com correntes emocionais no coração, fingindo que está bem, sorrindo enquanto se afoga, carregando a memória de uma conexão que não existe mais. Você não está se agarrando a eles. Você está se agarrando a um fantasma. Uma versão deles que você construiu com sua própria imaginação. A versão que se importava, a versão que aparecia, a versão que acreditava em cada palavra que dizia. Mas essa versão era temporária. A versão real deles se foi. E você tem ficado nas cinzas do que poderia ter sido, se recusando a admitir que o fogo se apagou. Deixe-me te dar algo para imaginar. Imagina arrastar uma planta morta por aí, regando-a, falando com ela, esperando que um dia ela volte a florescer. E toda vez que isso não acontece, você se culpa. Você se pergunta se regou demais. Você questiona se esqueceu de dar luz solar a ela, mas ninguém te diz a verdade, que às vezes não foi culpa sua. Ela nunca iria crescer. É assim que algumas relações são. Você deu luz, deu amor, mas eles nunca criaram raízes. E agora você está se matando, carregando algo que nunca foi feito para sobreviver à tempestade. E ainda assim, você tem medo de deixar para lá. Por quê? Porque você acha que deixar para lá significa que a história termina em fracasso. Mas, meus amigos, o único fracasso é ficar em um lugar onde seu valor é constantemente questionado. O único fracasso é trair a si mesmo para manter outra pessoa confortável. Você foi ensinado que amor significa nunca desistir. Mas isso não é amor. É autoabandono disfarçado. Eles não ficaram, não porque você não fosse suficiente, mas porque não sabiam como valorizar o que você deu. Isso não é seu fardo, não é sua vergonha. E, com certeza, não é sua responsabilidade consertá-los. Mas mesmo assim, esse medo aparece, né? Aquela voz na sua cabeça que diz: e se eu nunca mais encontrar algo assim? Deixa eu virar isso para você. E se isso não fosse algo que valesse a pena manter? E se segurar nelas for exatamente o motivo pelo qual você não consegue abrir espaço para algo melhor? Você construiu toda a sua identidade em torno dessa pessoa, em torno da ideia que você tem dela, em torno da esperança de que talvez um dia ela volte pronta, curada, transformada. Mas aqui está a dura verdade. Você não precisa esperar pela transformação dela para começar a sua libertação. Você não precisa que ela se torne alguém novo para que você se torne alguém completo. E eu entendo. Deixar ir parece rendição, parece perda. Mas você não está perdendo essa pessoa. Você está perdendo a ilusão de que ela era a pessoa certa para você. Você está perdendo a mentira que dizia que o amor deve ser conquistado através do sacrifício. Você está perdendo a crença de que a cura requer o encerramento por parte daquele que causou a ferida. Deixar ir não apaga o amor, não apaga as memórias, não te torna insensível. Significa que você finalmente entendeu que sua paz é mais importante do que o potencial deles. Você tem lutado para provar seu valor para alguém que não o reconheceu quando você estava bem na frente deles. E cada dia que você se agarra é mais um dia. Você ensina ao seu sistema nervoso que o caos é amor, que a inconsistência vale a pena esperar, que suas emoções são negociáveis, mas não mais, não hoje. Hoje, a gente reescreve esse roteiro. Você tem o direito de ir embora sem explicações. Você tem o direito de superar a versão de si mesmo que se acomodou. Você tem o direito de dizer:
Isso não me serve mais. E ir embora sem culpa, sem dúvidas, sem olhar para trás. Eles tiveram a chance deles. Você deu a eles seu coração. Você se mostrou na sua verdade. E se eles não conseguiram te encontrar lá, não é seu trabalho arrastá-los. Deixar ir não é abandono, é alinhamento. É dizer, eu me amo demais para continuar parado diante de uma porta fechada. Muitos de vocês estão presos nesse loop, nesse ciclo exaustivo de e se. Mas e se é uma prisão. Ele mantém você dançando em torno de uma versão do passado que não existe mais. E esse é o perigo da nostalgia. Ela faz até a dor parecer romântica, mas dor não é amor. Silêncio não é clareza. Meio esforço não é compromisso. E quanto mais você se entretém com o passado, mais você atrasa seu futuro. Você merece um amor que não te faça implorar, que não te faça questionar, que não desapareça toda vez que você se aproxima. E a única maneira de abrir a porta para esse tipo de amor é fechando aquela que tem te esgotado. Deixar ir é difícil, sim, mas ficar preso em um padrão emocional é pior. Você não está aqui para ser o plano B de alguém. Você não está aqui para continuar provando seu valor para alguém que continua não reconhecendo isso. Você está aqui para se tornar a versão de si mesmo que não persegue, mas atrai, que não implora, mas escolhe, que não espera, mas constrói. Então, agora, onde quer que você esteja, escreva isso nos comentários. Deixar ir é minha liberdade. Digite como se fosse sincero. Mostre a si mesmo, mostre a eles, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem medo de escolher a si mesmo. Este não é o fim da sua história. Este é o começo do seu retorno. Não para eles, não para o passado, mas para você, para o seu fogo, para a sua paz, para o seu poder. E fique comigo, porque o que vem a seguir não é apenas recuperação, é renascimento. Eles vão sentir quando você se for, mas o mais importante é o que você sente quando finalmente se permite ser livre. Deixar ir não é perder, é libertação. Número 4. Quando você se distancia, eles entram em pânico. Nada abala mais a confiança deles do que perceber que não têm mais poder emocional sobre a versão de você que antes controlavam. Eles não demonstram isso no início. Isso é o que é complicado. Eles agem como se não se importassem quando você fica em silêncio, como se sua ausência não os incomodasse, como se você nunca tivesse importado tanto assim. Mas é tudo uma encenação, pessoal, uma máscara usada para esconder uma verdade perturbadora. Porque no momento em que você realmente se distanciar, sem fingir, sem simular, mas genuinamente liberando-os da sua energia, eles sentem isso. E mais importante, eles temem isso. Deixa eu dizer isso bem alto e claro. O distanciamento emocional não é vingança. É revelação. É o espelho que eles nunca quiseram olhar. Quando sua energia para de orbitar em torno deles, quando seus pensamentos não são mais codificados em esse, e seu coração não salta mais quando o nome deles acende seu telefone. É aí que algo dentro deles muda. Algo desconfortável. Algo desconhecido. Veja bem, quando você ainda estava emocionalmente apegado, eles podiam sentir isso. Eles podem não ter dito isso em voz alta, mas sentiam isso através de suas mensagens, através das visualizações de suas histórias, através da maneira como seu silêncio ainda parecia uma espera. Eles podiam sentir seu espírito parado do lado de fora da porta deles, mesmo que seu corpo já tivesse ido embora. Mas então, algo muda. Você começa a responder de maneira diferente, ou nem responde mais. Você para de observar a vida deles como se fosse um programa que você está esperando para voltar a assistir. Você para de reagir. Você para de explicar. Você para de provar seu valor para alguém que nunca mereceu ser o juiz. Para começar, esse silêncio, essa mudança, os apavora. Porque agora as regras mudaram. Agora você é indecifrável.
Agora você é aquele que eles não conseguem entender. E as pessoas não entram em pânico porque sentem sua falta. Elas entram em pânico porque não conseguem mais prever suas ações. Essa é a morte do controle. É quando o poder que elas silenciosamente alimentavam começa a desaparecer. Imagine assim: antes de terem acesso ao seu GPS emocional, elas podiam rastrear sua localização emocional a qualquer momento. Ainda magoado, sim. Ainda com esperança, com certeza. Ainda orbitando em torno de mim, absolutamente. Mas agora o sinal se foi, a conexão se perdeu, você está fora da rede, emocionalmente invisível. E isso os deixa loucos. Eles cutucam, eles provocam. Talvez eles não voltem com força total, mas eles testam as águas. Uma mensagem, uma reação, uma lembrança. Algo pequeno, aparentemente inofensivo. Mas não se trata de conexão, trata-se de controle. Eles estão verificando para ver. Você ainda está aí? Eles querem saber. Ainda consigo fazer você sentir alguma coisa? Você ainda largaria tudo por mim? Seu coração ainda está aos meus pés, como costumava estar? E quando você não responde da mesma forma, quando sua reação é calma, fria ou completamente ausente, isso os atinge em um lugar que seu ego não estava preparado para lidar. Mas vou ser sincero com você. Essa parte não é fácil. Quando você finalmente se desapega, há um vazio, um silêncio que grita, não por eles, mas por você. Você vai duvidar de si mesmo. Vai se perguntar se ficar em silêncio faz de você uma pessoa sem coração. Você vai perguntar: e se eles acharem que eu não me importo mais? Mas isso é mentira. Eles te ensinaram a acreditar que amor é igual a disponibilidade constante. Que cuidado significa exposição emocional. Que se você não estiver aberto a eles 24 horas por dia, 7 dias por semana, você de alguma forma se tornou frio. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Limites não são frios, eles são sagrados. E o distanciamento não é falta de amor, é uma recuperação de si mesmo. Você não está sendo maldoso, você está sendo maduro. Você não está ignorando eles, você está honrando a si mesmo. Porque aqui está o que eles nunca esperavam: que a versão de você, que antes implorava por migalhas, pudesse se tornar a versão que se alimenta de sua própria paz. Que o homem ou a mulher, que antes pensava demais em cada palavra que dizia, agora pudesse passar por cima do nome deles, como se não significasse nada. E é isso que eles pensavam: que você sempre permaneceria emocionalmente acessível, que mesmo que você seguisse em frente fisicamente, emocionalmente, você ainda pertenceria a eles. Mas agora, eles veem que você seguiu em frente da única maneira que realmente importa: em sua mente, em seu espírito, em sua energia. E adivinhe o que acontece a seguir? Eles começam a se desintegrar, porque agora são eles que verificam suas histórias, são eles que analisam seu silêncio, são eles que se perguntam se você conheceu alguém novo. E nem sempre é porque eles te amam. É porque eles não sabem mais como viver sem a sua validação. As pessoas nem sempre voltam porque sentem falta do seu coração. Às vezes, elas voltam porque sentem falta de ser o centro dele. Você se tornou um mistério agora, e o mistério cria valor. A previsibilidade gera conforto, mas o conforto muitas vezes leva à complacência. E você, meu amigo, você já foi muito previsível, muito disponível, muito seguro. Agora você é poderoso, você é calado, você se foi. E aqui está a parte que deve levantar seu queixo hoje. Você não se tornou assim fingindo. Você se tornou assim sobrevivendo, sentando na sua própria solidão e deixando que ela lhe ensinasse força. Enfrentando noites em que o silêncio envolvia sua alma como um grito, e ainda assim escolhendo não voltar atrás. Crescendo, curando-se, aprendendo a amar a si mesmo, sem precisar que eles validassem isso. Então, quando eles entrarem em pânico, não os resgate.
Quando eles procurarem você, não regreda. Você deve isso à versão de você que chorou, que se quebrou, que implorou para nunca mais voltar ao lugar do qual você teve que lutar para sair. Agora, quero que você escreva isso nos comentários. Eu não sou ilegível, sou intocável. Diga isso, assuma isso, deixe isso ecoar na parte de você que antes temia a ausência deles. Você não é invisível. Você só não está mais disponível para pessoas que confundiram sua devoção com fraqueza. E se eles quiserem ter acesso a você novamente, deixe-os conhecer o novo você, nos portões do crescimento, não dentro da antiga casa onde você costumava esconder sua luz só para deixá-los confortáveis. Porque você não está mais se escondendo. Não está esperando. Não está se agarrando à esperança de quem eles poderiam ter sido. Você está vivendo, evoluindo, prosperando. E é isso que mais os assusta. Então fique comigo, porque o que vem a seguir não é só o pânico deles, é todo o seu poder. E acredite, eles não estão prontos para essa versão sua. Número 5. Eles voltam não por amor, mas por ego. Às vezes, eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da sensação de serem sentidos por você. Vamos chamar as coisas pelos nomes, meus amigos. A maioria das pessoas não volta, porque de repente percebeu o quanto te ama. Não, elas voltam porque seu silêncio mexeu com a cabeça delas, porque sua indiferença se tornou mais alta do que toda a atenção que você costumava dar, porque você parou de perseguir. E nessa quietude elas perderam algo. Elas nem perceberam que estavam se alimentando da sua devoção emocional. Quando você estava totalmente envolvido, quando sua energia as envolvia como uma armadura, elas se sentiam poderosas. Não porque fossem poderosas, mas porque você lhes dava poder. Você era o espelho que refletia o valor delas. Você era a validação que eles não precisavam pedir. Você era quem aplaudia por eles, se preocupava com eles, verificava como estavam, pegava o telefone só para saber se estavam bem. E, o mais louco, eles nem apreciavam isso enquanto estava acontecendo. Por quê? Porque era esperado. Estava sempre lá. Tornou-se ruído de fundo, assim como os batimentos cardíacos. Você só percebe quando ele falha. E agora ele está falhando. Agora está silencioso. Agora, a única pessoa que sempre aparecia não está mais verificando como você está. E é aí que eles voltam. Mas sejamos realistas. Eles não voltam acenando bandeiras brancas de honestidade. Eles não voltam com desculpas poéticas e confissões tarde da noite. Não. Eles testam o terreno com um meme. E aí? Estranho. Uma mensagem que não diz nada e tudo ao mesmo tempo. E não é amor, é ego. É uma forma discreta de verificar se a porta ainda está aberta. Porque se você responder como costumava fazer, eles estão seguros, eles ainda importam, eles ainda têm espaço no seu mundo emocional. Mas se você não responder, se sua energia parecer fechada, ainda fundamentada, é aí que o pânico começa a aparecer. É aí que eles percebem que algo mudou, e não foram eles, foi você. O retorno deles, muitas vezes, não tem a ver com conexão, tem a ver com confirmação. Confirmação de que eles ainda podem acessar o seu antigo eu, a versão que teria largado tudo só para conseguir um pouco da atenção deles, a versão que confundia ansiedade com borboletas no estômago e silêncio com mistério. Mas essa versão de você se foi, e isso os abala, porque agora eles não têm mais certeza de quem você é. Você está indecifrável, calmo, sem reação, e nada ameaça mais alguém com problemas de controle do que a indisponibilidade emocional de alguém que costumava ser obcecado. Eles dirão coisas como: eu estava pensando em você, ou sinto falta de como as coisas costumavam ser. Mas o que eles realmente sentem falta é de como você costumava ser emocionalmente disponível, previsível e facilmente influenciável.
Eles não sentem falta do relacionamento. Eles sentem falta da versão de si mesmos que eram quando você ainda dava tudo e esperava quase nada em troca. E vamos deixar uma coisa bem clara: sentir falta de alguém e valorizar alguém não são a mesma coisa. Você pode sentir falta do calor de uma fogueira sem nunca ter apreciado o quanto foi difícil acendê-la. Você pode sentir falta do sol sem nunca ter agradecido quando ele brilhava. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles sentem falta da sua presença, porque nunca a valorizaram quando era dada de graça. Mas agora eles estão frios, e você é a fogueira que eles lembram, aquela que eles achavam que nunca iria parar de queimar. Não caia nessa. Não deixe que uma mensagem solitária te engane e te faça acreditar na transformação deles. Não confunda curiosidade com compromisso, porque se eles realmente te valorizassem, não teriam esperado até que seu silêncio gritasse mais alto do que seu amor jamais gritou. As pessoas nem sempre sentem sua falta. Elas sentem falta de quem eram quando você as amava. Elas sentem falta de serem adoradas, valorizadas, priorizadas, e quando você tira esse holofote, elas se sentem invisíveis. Mas isso não significa que elas tenham amadurecido. Significa apenas que sua ausência finalmente expôs o vazio delas. Você pode ficar tentado a responder. Você pode pensar: e se elas tiverem mudado? Mas pare, respire, observe o padrão. Pergunte a si mesmo: elas estão voltando com clareza ou com confusão? Porque quem realmente respeita sua jornada de cura não bate à sua porta só para ver se você ainda vai responder. Elas vêm com a verdade, não com migalhas. Elas vêm com responsabilidade, não com jogos. E aqui está a reviravolta. Muitas vezes elas não percebem que é ego. Elas confundem seu desejo de se aproximar com saudade, mas saudade não é amor. É desconforto. É a inquietação que surge quando alguém que você considerava garantido não alimenta mais o seu reflexo. E na cabeça deles, você deveria esperar. Deveria permanecer emocionalmente congelado. Eles achavam que tinham tempo, mas agora veem que você não é mais essa pessoa. Você cresceu. Você se distanciou, não para dar uma lição a eles, mas para proteger sua alma. Você parou de esperar que eles voltassem bem, quando eles começaram a se perguntar se você voltaria. E isso, meus amigos, é o que vira o mundo deles de cabeça para baixo. Você não apenas se afastou, você evoluiu. Você não apenas ficou em silêncio, você ficou imóvel. E essa imobilidade, essa calma indecifrável é o que te torna magnético, porque você não está mais acessível, você não está mais à disposição, você não está disponível para ser testado. Você não está mais em dívida emocional, esperando pela atenção deles como se fosse um reembolso atrasado. Você pagou o preço, você se curou, você se reconstruiu, e agora você é caro, emocionalmente caro, espiritualmente indisponível para as pessoas que não escolheram você quando você estava entregando seu coração de graça. Então, quando eles voltarem, e eles vão se lembrar disso, eles não estão voltando para te amar. Eles estão voltando para ver se ainda podem. E essa é a diferença entre poder e paz. Você costumava precisar da presença deles para se sentir completo. Agora, sua paz é tão forte que os faz se perguntar como puderam te subestimar. Diga nos comentários agora: não é amor, é ego. Deixe que isso seja sua armadura. Deixe que isso seja seu lembrete. Deixe que isso ecoe na versão antiga de você, que teria aceitado migalhas de pão e chamado isso de refeição. E fique comigo, porque o que vamos ver a seguir é a parte em que a confusão deles fica mais alta, enquanto sua paz fica mais profunda. E não tem volta. Nem para eles, nem para você. Eles voltam sim, mas dessa vez você já se foi. Número 6. Reconstruir sem eles é a verdadeira vingança. A melhor vingança não é a raiva, nem a amargura. É se tornar alguém que eles não reconhecem mais,
vivendo uma vida na qual eles não se encaixam mais. Eles achavam que você iria desmoronar. Achavam que perdê-los iria te destruir. Talvez até esperassem que você ficasse sentado em silêncio, preso nas ruínas, rolando pelas mensagens antigas, como um fantasma agarrado ao seu último suspiro. E, no começo, talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha ficado nessa dor por um tempo a mais, revivendo tudo, se perguntando onde tudo deu errado. Mas algo dentro de você mudou silenciosamente, lentamente, sem se desculpar. Você não ficou destruído. Você começou a se reconstruir, não para provar nada, não para se vingar, não para se exibir, mas porque a sobrevivência exigia isso. Você não tinha outra escolha a não ser crescer. Veja, eles esperavam que você se distraísse com alegrias temporárias, noites fora, sorrisos falsos, relacionamentos superficiais. Era isso que eles teriam feito. Mas você escolheu a tempestade. Você se sentou nela, deixou chover, deixou destruir. E a partir dessa destruição, você começou a construir algo que eles não esperavam. Uma versão de si mesmo que não gira mais em torno deles. Sejamos honestos. Eles nunca imaginaram que você sairia dessa dor mais forte. Eles achavam que eram o Sol, e você era apenas um planeta preso em órbita. Mas o que eles não sabiam é que você nunca foi um planeta. Você era uma estrela, renascendo em silêncio. E enquanto eles estavam lá fora, buscando distrações, postando para chamar atenção, fingindo estar curados, você estava nas sombras, empilhando tijolos, um por um, dia após dia. Você não estava falando sobre o seu brilho. Você estava vivendo isso. Não pelo Graham, não por eles. Por você. As sessões na academia, o diário, as conversas difíceis consigo mesmo. Nada disso era glamouroso, mas era real. Você parou de buscar validação, parou de esperar por um desfecho, parou de precisar ser compreendido por alguém que nunca se esforçou para compreendê-lo. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque a cura não é barulhenta. Não é algo que você posta. Não é um vídeo de destaques. É silenciosa. É brutal. É ficar na frente do espelho às 2 da manhã, perguntando a si mesmo: quem sou eu sem eles? É apagar as mensagens que você nunca enviou. É passar pelas memórias sem cair nelas. É pegar todo aquele amor que você costumava dedicar a eles e, finalmente, dedicá-lo a si mesmo. E enquanto você estava se reconstruindo, eles estavam observando, talvez à distância, talvez em silêncio, talvez através de amigos em comum. Mas, acredite, eles perceberam. Porque quando alguém que costumava implorar pela sua atenção de repente nem se importa com a sua presença, isso causa um impacto diferente. Eles começam a se perguntar: como eles seguiram em frente tão rápido? Por que não estão entrando em contato? Em quem estão se transformando? E eles não perguntam por admiração, perguntam por medo. Medo de estarem perdendo acesso à versão de você que achavam que sempre estaria lá. Mas eles não estão perdendo acesso. Eles já perderam. No dia em que você decidiu parar de regar um jardim morto, no dia em que você recuperou seu poder sem fazer cena, no dia em que você se tornou alguém que não precisa mais ser visto para se sentir digno. Essa é a verdadeira vingança. Não se tornar frio, não agir como se não se importasse, mas se tornar tão completo que a ausência deles não deixa mais um vazio. Deixa eu repetir. Para quem está lá atrás, a verdadeira vingança é viver. Tão alinhado com o seu propósito, eles se tornam uma nota de rodapé em uma história que não os inclui mais. Eles costumavam ser o centro do seu mundo. Agora eles nem estão mais na sua órbita, e você não precisou bloqueá-los para fazer isso. Não precisou detoná-los nas redes sociais. Você apenas cresceu silenciosamente, de forma consistente e incansável. E agora, quando eles te veem, não sabem como se aproximar, porque você não parece mais sofrer, você não parece mais ter o coração partido. Sua energia não implora,
não persegue, não espera. Ela caminha com ousadia, sem se incomodar, livre. Mas aqui está o que mais os magoa. Você não está amargo, não está com raiva, não carrega o ressentimento como uma arma. Você simplesmente encerrou. E esse tipo de paz, esse tipo de tranquilidade é poderoso, porque não é fingimento. Não é uma performance, é o resultado de se tornar alguém que não precisa mais deles para validar seu valor. Então, quando eles voltarem, e acredite, eles vão voltar. Eles não vão voltar para a mesma versão de você. Eles vão voltar para um estranho. E a experiência mais humilhante para alguém que já teve tudo de você é perceber que agora não tem acesso a nada de você. É aí que bate. É aí que o arrependimento surge. Não porque eles te amam, mas porque perderam a única pessoa que lhes deu amor sem condições. Lealdade sem jogos. Presença sem orgulho. E agora essa presença pertence a você. Você a recuperou. Você a voltou para dentro. Você começou a amar a si mesmo da mesma forma que amava a ele. E essa mudança é o que ele sente agora, mesmo que não entenda. E você não precisa mais provar nada. Você não precisa mostrar a eles o quanto você evoluiu. Você não precisa dar dicas ou esperança. Eles estão observando porque a pessoa que você se tornou é a prova. Então, aqui está o que eu quero que você escreva nos comentários. Agora, estou construindo sem eles. Deixe a versão antiga de você ver isso. Deixe seu eu futuro se orgulhar disso. Deixe qualquer pessoa que ainda duvide do seu poder sentir isso. Repita: estou construindo sem eles. Você não precisa buscar vingança. Você é a vingança. Cada passo que você dá, cada pedaço de paz que você conquista, cada meta que você atinge. Esse é o rugido silencioso de alguém que se recusou a permanecer quebrado. E fique comigo, porque a versão de você que está surgindo agora, essa versão vai precisar de novos padrões, novos limites e um nível totalmente novo de respeito. E adivinha só, você está pronto. Você não está reconstruindo para provar que eles estão errados. Você está reconstruindo para provar que você está certo. E você está fazendo isso sem eles. Número 7. Eles não estão voltando para a mesma pessoa. A versão de você que eles deixaram para trás não é a versão que está esperando atrás da porta. Eles estão voltando para alguém que queimou a porta e construiu uma nova casa. Eles sempre voltam. Essa parte você já sabe. Mas o que ninguém fala, o que realmente importa, é isso. Eles voltam esperando encontrar a mesma pessoa que deixaram para trás. A versão gentil, a versão que espera, a que ainda se agarra à esperança, como se fosse oxigênio. Mas a piada é para eles, meus amigos, porque enquanto eles estavam lá fora, brincando com a incerteza, você estava se transformando silenciosamente, incansavelmente, sem permissão. Você vê que na mente deles, você ficou congelado no tempo. Eles imaginaram que você ainda estava checando o feed deles, ainda relendo conversas antigas, ainda se perguntando o que deu errado. Eles presumiram que seu coração ainda bateria mais forte se eles aparecessem de novo. Que seu amor era incondicional, sua paciência infinita, sua porta sempre aberta. Eles te deixaram no seu pior momento e esperavam te encontrar lá quando voltassem. Mas você não está mais lá, porque a dor muda as pessoas. O abandono redefine sua perspectiva. O silêncio te ensina o que as palavras nunca poderiam. E através desse sofrimento, você mudou a pele que eles conheciam, não por rancor, não por amargura, mas por sobrevivência. Você teve que se tornar alguém novo, alguém para quem eles não estavam preparados, alguém que não dá mais desculpas pela falta de esforço das outras pessoas. Quando eles voltarem, e eles vão voltar, não é seu trabalho explicar quem você se tornou. Não é seu papel guiá-los pela sua jornada de cura, como um guia turístico, porque eles não ficaram para a dor.
Eles não estavam lá nas noites. Você quase mandou uma mensagem para eles. Pelas manhãs, você acordava e tinha que se lembrar de não se importar. Eles não estavam lá quando você reconstruiu sua confiança, tijolo por tijolo. Quando você teve que desaprender a mentira de que seu valor dependia de ser escolhido. Não, eles perderam tudo isso. Mas agora querem o produto final. Eles querem voltar à sua vida como se nada tivesse acontecido, esperando que seu coração ainda bata ao ritmo da voz deles. Mas seu ritmo mudou. Sua paz agora é mais forte do que sua dor jamais foi. E é aí que a diferença aparece. Eles não estão voltando para te amar. Eles estão voltando para ver se ainda importam. Não é sobre você. É sobre o que você representava. Conforto, controle de acesso. Eles sentem falta da maneira como você os fazia se sentir. E agora que esse reflexo se foi, eles voltam para ver se você ainda está disponível, sem perceber que você já voou. Eles entram em contato pensando que você ainda está à espera, mas você já está em uma missão. Uma missão que não inclui mais salas de espera e perguntas sem resposta. Você não faz mais ressuscitação emocional em relacionamentos que morreram em silêncio. Eles podem até dizer todas as coisas certas. Eu mudei, tenho pensado em você, sinto falta do que tivemos. E talvez uma parte de você queira acreditar nisso. Aquela parte esperançosa e inocente de você que antes se curvava para ser vista. Mas agora você não se curva. Você se mantém firme. Você chegou longe demais para voltar atrás. Você se curou demais para se contentar com sobras emocionais. Você aprendeu que alguém voltar não significa que cresceu. Significa apenas que sente a perda. Significa apenas que a atenção que costumava beber livremente secou e agora está com sede. Mas aqui está o mais importante. Você não deve a eles acesso à sua evolução. Só porque eles perderam o processo, não significa que eles podem aproveitar os resultados. Só porque eles de repente veem o seu valor, não significa que eles podem recuperar o lugar que abandonaram. E sim, isso pode parecer duro, mas não é raiva. É alinhamento. É a compreensão de que a pessoa que você é agora não é mais compatível com a pessoa que eles deixaram para trás. Você mudou. Você precisava mudar, porque permanecer igual teria te destruído. Eles achavam que o seu amor era permanente, que você sempre estaria disponível, que eles poderiam desaparecer e você continuaria com a luz acesa, por precaução. Mas essa luz, você a voltou para dentro. Você parou de esperar que alguém voltasse para casa e percebeu que você sempre foi o seu lar. Essa é a versão para a qual eles não estavam preparados. A versão que não procura mais sinais, que não se abala mais ao ouvir o nome deles, que não responde mais aos gatilhos emocionais que eles instalaram em você. Você os removeu do centro da sua vida e a preencheu com propósito, com objetivos, com paz. E agora eles voltam para um estranho. Deixe isso assentar. Eles estão voltando com uma memória, mas o que encontram é um espelho que não conseguem mais reconhecer. Você não fala da mesma forma, não parece a mesma pessoa. Sua presença não é ansiosa, é firme. Você não anseia mais por amor. Você o encarna. Você não está mais necessitado. Você está no comando. E se eles não pertencem ao seu novo capítulo, não reescreva sua história só para que eles se sintam confortáveis. Não diminua seu crescimento para acomodar alguém que antes ignorava sua luz. Sua história seguiu em frente sem eles, e tudo bem. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é não abrir a porta. Deixe que eles sintam a mudança. Deixe que eles conviverem com o desconforto. Deixe que eles percebam que você não é mais um personagem no roteiro antigo deles. Você se tornou o autor do seu próprio roteiro. Então, agora, se você ainda está aqui lendo isso, respirando de forma diferente, com a postura mais ereta, quero que faça algo poderoso.
Quero que você vá agora mesmo aos comentários e digite: eu não sou mais a mesma pessoa. Diga isso não por eles, mas por você. Diga isso para homenagear a versão de você que chorou em silêncio, que permaneceu leal sem reconhecimento, que amou sem ser amada de volta. Diga isso porque você conquistou essa transformação, porque você cresceu demais para encolher novamente. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, clique no botão curtir e inscreva-se. Não porque isso ajuda o canal, embora ajude, mas porque este é o tipo de espaço onde a verdade vive, onde a cura não é adocicada, onde o poder é recuperado. Uma palavra honesta de cada vez. Você não é mais a mesma pessoa. E esse é o ponto principal. Agora, vamos continuar crescendo.